Olá, você que está acompanhando a Alternativa 102, você que toda quinta-feira ao meio-dia sempre acompanha aqui o nosso Falando Nisso. Nós estamos começando mais uma edição aqui do nosso podcast, onde toda quinta-feira ao meio-dia a gente recebe alguém para conversar, bater um papo, trocar uma ideia. Mandar um abraço para o pessoal do Avelino Braganholo SA, também o pessoal do Mercado Marini e a Persona Aqui, que são os patrocinadores da gente aqui no Falando Nisso, toda quinta-feira ao meio-dia. Lembrando, você que está ouvindo só pela Alternativa, você pode acompanhar também em vídeo através lá do nosso canal no YouTube, podcast Falando Nisso. E hoje estou recebendo aqui o Juliano Marció. Juliano, bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, muito prazer. É sempre bacana a gente poder estar conversando, trocando ideia, principalmente, né, sobre aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente faz. Legal, Juliano. Agora vamos começar sempre a pergunta que eu faço do início. Da onde que você é? Xanxerê mesmo? Isso aí, Xanxerense. É, Isso aí. nascido e criado ali, Nascido e criado, sempre na capital do milho. sempre na capital do milho. E como que surgiu essa ideia de empreender? Tipo assim, como que surgiu a ideia da loja? Pegou inspiração de alguém? Já vinha de família isso? Ou você começou tudo do zero ali? Isso aí. A empresa começou por conta do meu irmão. Ele se formou em tecnólogo em informática. Até é um curso que eu acredito que nem exista mais com esse nome, Uhum. nesse formato. E depois disso ele começou a trabalhar na área. E um tempo depois, ele me convidou para que nós pudéssemos abrir a nossa empresa juntos, já que ele estava vendo a oportunidade de mercado. E ele já tinha trabalhado um certo tempo, então, para poder entender como funcionava a parte da logística de uma loja de informática, que tem a parte de assistência técnica, a venda dos equipamentos, tem a parte de móveis para escritório e a parte da relação comercial, né, que era o que ele fazia. Então, como ele conseguiu abraçar tudo isso, ele conseguiu entender como funcionava e ver a oportunidade de mercado, ele sentou comigo e a gente discutiu sobre a possibilidade de abrir, então, a nossa empresa, para a gente tá oferecendo no mercado muitas das coisas que havia possibilidade de estarem sendo inovadas. Certo. Antes da loja, você trabalhou com alguma outra coisa ou foi só começou já na loja e dali seguiu? Na verdade, nós ajudávamos o nosso pai sempre teve um restaurante nas Hum, margens da rodovia. Lá em Xanxerê, próximo à Polícia Rodoviária Federal. uhum. Então lá tem um posto de combustível, antes de chegar daqui pra lá, né, Ah, isso certo, aí, à certo. direita. Sim, Lá no hoje é posto Bauer, mas era sempre foi posto Águia Dourada. sim. E meu pai sempre tocou aquele restaurante desde 1993, então eu basicamente cresci lá ao redor das mesas, ao redor do restaurante em si. Era um restaurante que oferecia desde o café da manhã até a parte do jantar. Então ele começava a atender os clientes às 6 da manhã e fechava geralmente meia-noite. Então atendia nos 3 turnos. E como era uma empresa familiar, então meu pai dependia, na época ele tinha um sócio quando ele começou, que era o cunhado dele, um irmão da minha mãe, e aí depois a família veio vindo para próximo para poder ajudar a tocar, né, o Uhum. empreendimento da família. Então eu cresci lá dentro. Eu cresci ajudando meu pai, assim como o meu irmão também, da mesma forma. E conforme então o meu irmão se formou, ele saiu dessa parte e eu fiquei lá ajudando os meus pais. Depois, no momento do convite para o meu irmão, do meu irmão para a gente poder estar empreendendo juntos, então eu deixei de ajudar os meus pais e a gente montou a nossa própria empresa. Mas ainda, né, nos momentos de folga, como eram 3 turnos que a empresa dos meus pais trabalhava, a gente estava sempre junto lá, podendo ajudar a atender, né, fazer lá os corres que precisava para poder dar uma folga, né, para os nossos pais. Sim. E você também, foi para a área da informática no caso de fazer curso, de estudar nessa parte ou foi aprendendo com o teu irmão lá no dia a dia? Eu tinha um curso de montagem e manutenção, Uhum. que épocas atrás, gurizada geralmente ia buscar a parte de informática e ir buscar um curso prático. E aí a gente tinha aquela vontade de desmanchar as coisas, tirar os parafusos e montar de volta. Então, o curso de montagem e manutenção era um curso bem frequente, na minha geração, e eu tinha, essa capacitação. Claro que não de uma forma profissional, mas com o passar do tempo, eu junto com o meu irmão, eu consegui ir elaborando cada vez mais essa prática. E no momento que nós abrimos a empresa, eu estava cursando administração aqui na UniESC. Uhum. Então eu já estava, acho que no 2º, 3º período de administração,
Então eu estava cuidando de uma linha, né, e o meu irmão já tinha a outra linha, que era a linha principal da informática. Então cada um com um conhecimento em específico, né. Certo, você concluiu a administração, Concluí. claro, né. E aí você mas é interessante, né, que vocês conseguem Isso. unir uma coisa à outra ali, né. Um Exato. entendia mais do serviço e outro da administração, que também é extremamente importante, né. Mas você não quis, por exemplo, assim, o teu pai ainda cuida do restaurante ou como é que Não funciona? mais, não mais. Não Meu mais? isso aí. Meu pai se aposentou, vendeu o Aham. restaurante, agora Ah, tá. tá vivendo mais tranquilo. Certo. E você não queria aquela vida corrida de restaurante pra você ou nunca parou pra pensar, tipo assim: "Não, eu quero cuidar isso aqui"? Passou muitas vezes pela cabeça justamente por ser um negócio da família. E era uma coisa que nós gostávamos. O único ponto mais pesado era porque era cansativo demais. Uhum, Trabalhava todos os feriados, a não ser na Sexta-feira Santa, o domingo de Páscoa, e Natal e Ano Novo. uhum. Senão todos os outros dias do ano estavam sempre abertos. E como você começava muito cedo e terminava muito tarde, exigia também um dinamismo de toda a equipe, sabe? Era bem desgastante nessa parte. Mas a logística interna de você preparar a comida, de você servir a comida, o cliente chegar, ele fazer uma refeição ali, muitas vezes contar do dia dele, sabe, do que estava acontecendo ou do que ele estava procurando ali, porque como era um restaurante dentro de um posto, às margens da rodovia, muita gente também parava para pedir informação. Uhum. E ou para pedir um banheiro, ou para pedir uma água quente para o chimarrão, ou para simplesmente comprar uma água, um refrigerante ou alguma coisa assim. Sim. E acabava, né, trocando uma ideia, pedindo informação e esse conhecimento, essa troca, né, de dados, ela sempre foi instigante. Então, fazendo com que a gente conhecesse mais pessoas, sabe, e muitas das vezes uma simples conversa fazia com que você ganhasse um cliente. Então, era uma satisfação fazer com que uma pessoa que tivesse parado ali por qualquer outro motivo que seja, a não ser consumir alguma coisa do teu produto, ela acabava consumindo porque você tinha atendido bem ela, ou porque ela tinha notado que o teu estabelecimento estava bem limpo Uhum. e tudo que você tinha a oferecer era uma coisa atrativa. Pois é, porque na verdade eu imagino que o fluxo de pessoas que passe num restaurante à margem da BR deve ser gigante, né? É Pessoas grande. diferentes, né? Sim. E a gente quando vai viajar e tal, a gente já para nos lugares certos, né? Vamos para o litoral, já tem o lugar certinho para parar lá, porque lá você sabe que é bom e é limpinho, né? É isso aí. Eu imagino que o pessoal, todo mundo seja assim, né? Não, vamos parar lá em Xanxerê, no meio da nossa viagem, porque lá naquele lugar é muito bom, né? Mas aí você pegou então essa veia empreendedora dali, eu imagino, e trouxe junto com o teu irmão para Marcial Computadores, né, que já faz quanto tempo já que tá no mercado? Marcial Computadores tem 18 anos e nós completamos agora em agosto desse ano, 2025, 18 anos de empresa. 18 anos, então foi Isso 2007, aí. por ali. E o quanto mudou a informática, né, Ah, desse tempo, dá pra dizer que mudou de 2 anos pra cá também, né, porque muda muito rápido, sim. mas de 2007 pra cá, né, quando vocês começaram a vender os computadores, eu imagino que era computador daqueles gigantão, tudo Isso diferente? aí, a gente estava, Rodrigo, naquela época, começando na virada dos monitores de tubo, que era aqueles Uhum. monitores maiores, né, para os monitores de cristal líquido, que são já eram os fininhos. E que hoje já não é mais nem só cristal líquido, né, e já passaram a ser de LED. Uhum. Então a gente estava justo naquele momento da transformação da parte dos monitores. E muito do desenvolvimento da tecnologia na parte dos notebooks, Hum. porque até então eles eram muito grossos, eles eram pesados, porque eles precisavam de um sistema de refrigeração, assim como o computador, e naquela época a tecnologia não permitia com que, fosse algo muito mais fino. Uhum. Então, além dessa parte da refrigeração, a bateria, a matéria-prima feita daquela época na bateria, para ele poder, ser utilizado fora da tomada, ela era também muito mais grossa, muito mais pesada. Então, quando você tinha, né, um notebook, era de fato um tijolo Sim. pesado, ele era difícil de você lidar e muito ainda daquela tecnologia da bateria, ela durava muito menos tempo. Hoje, nós temos nos notebooks muito mais finos, o sistema de refrigeração muito mais aprimorado, a bateria dura muito mais tempo, é muito menor e carrega muito mais rápido e dura também muito Uhum. mais tempo, né. Pois é, e eu imagino que na tua área não adianta apenas você vender o equipamento, mas tem que dar manutenção também, porque querendo ou não, uma hora vai dar manutenção, por mais novo e bom que seja, né. Então Isso aí. vocês têm também essa parte bem aprimorada lá.
Exatamente. E esse sempre foi um dos diferenciais. Oferecer a solução do problema para o cliente, então oferecer um produto de tecnologia, fazendo com que ele possa estar com essa ferramenta de trabalho mais afiada possível, para que a empresa ou até na vida particular ele possa estar sempre operacional Uhum. nessa parte de tecnologia. Mas dando suporte. Então, não só vendendo, mas consertando, ajudando ou resolvendo qualquer coisa, porque a gente sabe que a informática muitas vezes ela é ingrata. Tem alguma coisinha que tu precisa fazer, eu ter que reiniciar ou ter que tirar da tomada, deixar um tempinho quieto e fazer voltar de novo. E às vezes Sim. não dá, às vezes tem que formatar. Então, como o serviço era casado, né, com essa parte do produto, a gente conseguiu montar uma empresa que está, então, 18 anos no mercado. Hoje, não tenho como não falar que nós somos referência aqui na nossa região. Nosso nome já está consolidado. Inclusive, a gente segue no mesmo endereço desde que nós começamos a empresa. Uhum. E sempre foi um diferencial, principalmente porque a nossa empresa sempre focou o atendimento empresarial. Além, claro, do atendimento das pessoas físicas, né? Dos usuários residenciais. Mas, principalmente, eh, por a gente estar podendo oferecer, o serviço de uma forma contínua e sempre pensando nessa nessa antecipação do problema. Você faz, um trabalho, pra que o problema não aconteça. Uhum. Então você traz, todo um trabalho para que a empresa siga operacional, siga trabalhando e que se o problema chega a acontecer, você minimiza ele, né, que a empresa não precise parar para tirar um computador, levar para assistência, para daí ver o que aconteceu. Sim. Desde uma atualização de um software, por exemplo, até uma Uhum. parte mais física do computador, eu acho que é o hardware que Isso, chama, né. perfeito. Eu acho que vocês, conseguem dar assistência em tudo isso. E interessante também da tua loja lá, Juliano, falar, é que o pessoal que, vamos supor assim, quer montar um escritório ou quer renovar o ambiente do escritório ou precisa de chega lá e vai encontrar tudo lá. Vai encontrar a cadeira, vai encontrar a mesa, vai encontrar o computador, vai encontrar o notebook, vai encontrar tudo que precisa num lugar só, né. Isso que é interessante também. Perfeito. São as oportunidades que a gente tenta, oferecer, porque hoje o mais difícil, o maior desafio, Rodrigo, de uma loja física, de estar com as portas abertas, é fazer com que o cliente, ele chegue até nós. Então ele Uhum. pisou dentro da loja ou ele pegou o telefone para ligar ou o WhatsApp para mandar uma mensagem. Então se ele fez isso, com, a no a co nos comparando com a internet como um todo, né, então com tanta oferta, se ele fez isso, é o nosso principal desafio, é conseguir atender ele da melhor forma possível e com o maior número de possibilidades de produtos ou de serviços. Então, se você chega lá na minha empresa e você tem uma dor, você tem algum problema, você tem alguma situação a ser resolvida dentro dessa parte da informática ou essa parte de escritório, ou até dentro do teu home office, porque hoje, né, também com essa evolução, desde aquele tempo lá de trás, a gente não falava em home office, né? Então hoje, muitas das pessoas têm os escritórios dentro de casa. Então a gente Sim, trabalha para ambos os públicos. Nada melhor do que eu poder oferecer tudo que tu precisa, sabe? exatamente. Uma coisa tá ligada com a outra. Então, para você poder trabalhar, você tendo um teclado, um monitor adequado, uma cadeira que te dê uma postura, uma ergonomia, para você não sentir dor, para você ser cada vez mais produtivo, para que você possa entregar cada vez mais e não se judiar, né? Porque antigamente a gente tinha uma limitação muito grande. Sim. Pouco tipo de produto, né, não tinha muito estudo nessa parte da ergonomia, as cadeiras também eram de um outro formato. Hoje nós temos, então, uma gama muito grande e muito focada para esse tipo de coisa. Então, principalmente agora, depois da pandemia, que o home office se difundiu, né, É. e o nosso mercado de informática provou que a tecnologia que nós tínhamos disponível deu conta para atender com que as pessoas pudessem estar trabalhando em casa, montando seus escritórios dentro de casa. Isso fez com que a gente, abrisse um outro leque. Então, também focando nessa outra parte. E nada melhor do que fazer com que as pessoas em casa possam também estar trabalhando, mas também estar confortáveis, Sim. né. Então Co nada mais justo. Claro, o cara passa 8 horas geralmente ali trabalhando, ele precisa, né, uma cadeira boa, uma mesa adequada, enfim, tudo certinho, né. Agora vocês também têm a parte gamer lá, né. Como que funciona essa parte gamer? Vocês têm tudo lá, desde o videogame até o PC Isso aí. gamer e os equipamentos também necessários? Isso aí. Esse foi um outro foco que nós abrimos com o passar do tempo.
porque essa parte dos jogos eletrônicos também veio crescendo e se difundindo muito forte. Não só pela parte dos videogames, Uhum. mas sim dos computadores. Sim. E isso abriu essa oportunidade para nossa empresa e nós percebemos que era nada mais justo do que nós trazermos esse leque de produtos para dentro da nossa empresa e oferecer para os nossos clientes. E hoje é um setor difundido, nós conseguimos implementar bons produtos, nós temos preço competitivo, né, e nós temos uma cartela de clientes bem interessante, focada só nessa parte. Então, acessórios para jogos, por quê? O que que é uma diferença de um teclado e de um mouse para um gamer para um de trabalho normal? Por mais que ele se pareça e ele vai servir para praticamente a mesma coisa, para dar os comandos, fazer os movimentos, mas a tecnologia empregada para velocidade de resposta do equipamento gamer, ela é muito superior. Hum. E ela tem a possibilidade de você ajustar a sensibilidade dessa velocidade de resposta para cada jogo que você quer jogar. Sim. Então, se você precisa de muito mais precisão, muito mais velocidade, ou você não precisa tanto, tu quer até reduzir isso mais do que o normal, você consegue ajustar tudo no equipamento gamer. Então, o porquê que eh, custa muito mais caro do que o outro? Porque a tecnologia envolvida te oferece muito mais recurso e foi estudado para desenvolver com que o jogador, né, o gamer, ele possa ser mais competitivo e ter uma velocidade de resposta cada vez maior. Olha aí, a melhor explicação que podia ter do equipamento gamer pro normal tá aí. Juliano, você como empreendedor, qual é a maior dificuldade que você tem hoje lá na tua loja? Olha, a gente segue num momento desafiador em relação à parte de impostos, né? Ah, sim. Isso aí, então, a Pagamento de nossa imposto. política fiscal do nosso país hoje, ela é desafiadora. Porque tu pensa o seguinte, Rodrigo, que para uma empresa existir, ela tem que pagar imposto. Uhum. E todo mundo está de acordo. E conforme a tua alíquota ela vai mudando, conforme o teu faturamento vai aumentando. Sim. Então, se a minha empresa fatura mais, eu pago mais imposto. Mas no mundo que a gente vive, no país que a gente vive, a gente sabe que a gente tem muito menos retorno do que a gente paga, né, de contribuição. Então, é estimulante, o governo nos estimula, né, dentro dessa política fiscal, para que tu fature mais e que tu pague mais imposto? Não. Não. Então, se você vai lá na minha empresa, você compra lá comigo e você não me paga, a justiça me obriga com que eu acione ela, Uhum. porque eu pago o meu imposto para a justiça me defender, num Sim. caso desse, né? Então a justiça vai cobrar o Rodrigo. E a gente sabe do tempo que isso demora e que pode demorar, né, para se resolver. E muitas das vezes eu até posso correr, eu corro o risco de não receber, Sim. sendo que eu comprei a minha mercadoria, eu paguei e já paguei o imposto dela. Sim. Mas se eu preciso pagar o meu imposto lá, na virada do mês, à vistinha, Uhum. né? E eu ainda preciso, para estar no mercado, para ser competitivo, eu preciso fazer um parcelado, né? Dar um prazo para o meu cliente pagar. Mas se eu não tenho essa segurança da parte do governo, que possa dizer, Juliano, venda tranquilo, porque a justiça vai ser rápida o suficiente para cobrar o Rodrigo se por um acaso ele não te pagar, porque tu tá pagando o teu imposto à vista e certinho, da forma como precisa ser. A gente não tem isso, então existe essa outra parte de insegurança nesse sentido. Uhum. Então, a difusão hoje do cartão de crédito foi algo incrível, porque aí o banco que tem lá o cartão de crédito, ele resolve para mim essa coisa, Sim. só que ele me cobra. Então, e automaticamente ele cobra do cliente, porque alguém paga essa conta, Sim. né? O imposto ele é uma coisa engraçada, porque você paga imposto do que você compra, do que você tem, do que você vende, do que você recebe, de quanto você tem. É imposto de tudo, né? Isso pro empreendedor realmente fica pesado, né? Juliano, eu queria falar um pouquinho também sobre o teu hobby, que você Claro. vive postando lá nas redes sociais, que eu confesso pra você que não sabia que você tinha. Aham. Faz tempo já que pratica o esporte do tiro ao alvo? Sei, na verdade é tiro ao prato. Tiro ao prato Isso em aí, movimento. isso aí, isso aí. Faz tempo que você pratica já? Eu participo da modalidade de tiro ao prato, desde 2016.
que foi o ano em que eu entrei pro clube que eu faço parte. Hoje eu sou sócio de um clube em Xexerê, que é o Clube Egídio Bota. Uhum. Esse clube, ele é uma associação e que ele oferece uma estrutura para a gente poder treinar. Então, eu tenho a minha arma, eu compro as minhas munições, mas o clube oferece a estrutura, a máquina que solta o prato e o prato em si. Então, quando eu vou lá, a estrutura já está toda pronta, eu posso então fazer os meus treinamentos ou quando o clube faz algum formato de competição, então é só levar as minhas coisas e já está tudo certo para a gente poder competir. Legal. A arma, ela igual uma arma de fogo ou ela tem algo diferente para poder praticar esse esporte? Ela é uma arma de fogo. Normal. Isso aí. Essa modalidade de tiro ao prato, ele é um formato de uma caça sintética. Hum, Então ela derivou, do formato de uma caça de perdiz, ou uma caça de alguma ave. Então até uma caça de pomba pode ser comparado. hum, Porque como é um tiro de um alvo em movimento, e ele faz um movimento quase como se fosse do voo numa avezinha, sim. muito mais parecido com uma perdiz. E para que a gente possa treinar e competir de uma forma, igualitária, muito mais justa para todo mundo, sem ir atrás dos bichinhos, então eles adaptaram esse tipo de hobby para um formato sintético, que é hoje o que a gente pratica. E que não existe só o tiro o tiro ao prato, né? Existem outras modalidades de tiro ao voo, que também é feito com a mesma arma de fogo. A gente usa calibre 12 para poder atirar e só são de algumas características diferentes. Uhum. Assim como tem o tiro à hélice, que é um tiro mais parecido ainda com o tiro de caça. Tem um formato de tiro ao prato que é um tiro olímpico, chama fossa olímpica, que é o único tiro desses que pode ser competido em formato de Olimpíada. Uhum. Mas diferente do que eu participo, ele é um pouco mais difícil porque é praticamente o dobro da velocidade do disparo do alvo e tem uma outra dinâmica também de funcionamento. Mas é um tipo de tiro, né, que está dentro das Olimpíadas. Legal, Juliano. E do que é feito o pratinho lá que é tirado? Ele é uma liga, ele é quebradiço, né? Certo. O tamanho dele é mais ou menos o tamanho de um pires. E ele é feito de uma liga, um derivado de petróleo, como se fosse um pinche, assim, de um plástico seco, Sim. alguma coisa assim. Quando Então, a bala bate, ele isso aí, espedaça. ele é quebradiço. E para fazer valer na competição, eu preciso, quando atirar, eu tenho que acertar ele para fazer com que ele lasque pelo menos um caco, um pedacinho, Uhum. e tem que ser visível aos olhos dos atiradores, né? E do juiz, principalmente, que tá anotando. E se eu atirar e não sair nada, mesmo que às vezes os chumbos eles acertem, mas não quebre, ele não vale. Uhum. Então Tem eu que quebrar. preciso quebrar, de preferência estraçalhar, né, Sim. quando não sobra nem caco. Meu Deus, Aí o legal. o prato o tiro pega em cheio. Sim. É isso que a gente busca no treinamento. Mas às vezes acontece que como é um tiro bem dinâmico, às vezes acontece da gente, passar um pouquinho mais ou atirar um pouco mais cedo e pega menos chumbo. Então às vezes ele salta só um caquinho ou lasca o prato no meio e tá valendo. Esse é o formato como funciona. A que velocidade que sai o prato de lá? Tem um controle disso? Tem. Por regra, ele tem que sair a 68 por hora, né, quase Aham. 70, né. Daí ele vai perdendo a velocidade conforme vai indo. E você tem até um tempo que você tem que atirar nele? Por regra não. Não? Eu tenho a liberdade de atirar nele até com que ele estiver quase chegando no chão. Aham. Mas é muito mais difícil, porque como ele é lançado pro alto, então ele sai fazendo o voo, e ele chega numa altura, ele começa a diminuir Uhum. essa altura. Só que quanto mais pra frente ele vai, mais longe fica. Quanto mais longe fica, mais difícil fica. E é um formato de tiro para eu atirar enquanto ele tá mais perto e subindo, do que mais longe e descendo. Sim. Ele é jogado da tua direção, então, pra frente? Isso aí. Eu achei que era de lado que eles, jogavam o disco. Esse que parte de lado, ele também é um outro tipo de tiro ao prato que chama skeet. Uhum. Também tem, se eu não me engano, também tem nas Olimpíadas, mas esse é mais difícil ainda. Uhum. Mas aquela modalidade que eu participo, chama tiro ao prato, que é o trap americano, também é outro nome que se dá. O atirador fica sempre atrás da casinha onde tem a máquina e Uhum. você não enxerga ela. Então ela sempre vai estar lançando para tua frente.
mas em direções distintas. Você não sabe Ah, para tá. qual direção. Ele pode lançar para tua esquerda, pode lançar entre a esquerda e o centro, no centro, entre o centro e direita. E você atira em 5 posições diferentes. Então, cada é um semicírculo. Você começa atirando mais lateral à esquerda e vai acabar mais lateral à direita. Então, como você vai mudando de posição, conforme a máquina vai lançando, dependendo do ângulo que ela gira, você vai atirar um prato de uma forma diferente. Sim. E é isso que deixa mais difícil e mais divertido ao mesmo tempo. Pois é, porque daí você tem que fazer, vamos supor, um cálculo na tua mente ali, rápido, de tirar um pouquinho pra frente do prato, né? Isso aí, sempre pra frente. Sempre pra frente do prato e também a questão da altura, Isso aí. né? Mas isso é um cálculo que o atirador faz ali na mente, na manha, eu acho, né? No treino. Isso é muito pelo treino, Rodrigo, e a tua colocação tá 100%, porque o nosso maior desafio é conseguir lutar contra o subconsciente. Porque como eu não posso fazer a mira certa no alvo, né? Eu não Uhum. posso mirar certo no prato, porque ele tá correndo, ele tá se mexendo. Então, se eu chegar com a arma e colocar a mira em cima dele, até que eu atiro, por mais que a chumbada saia da arma a mais de 400 metros por segundo, até que o prato esteja na posição, quando a chumbada chega, ele já não tá mais. Uhum. Então eu tenho que fazer uma compensação. Assim como numa caça. Sim. Se a ave tá voando e você tá numa certa distância, você também não consegue acertar ela se você atirar exatamente nela. Uhum. Você tem que compensar. Então eu tenho que errar o tiro. Eu tenho que passar do meu alvo, né? E o meu subconsciente automático, ele acaba me dando um sinal que quando eu chego no alvo é para eu puxar o gatilho, porque isso é muito rápido. A gente Sim. tem mais ou menos 1 segundo e meio desde que eu chamo, eu dou o comando de voz pro prato sair, a máquina lança e eu faço o movimento e atiro. Sim. Então chega a dar uns 2 segundos até tudo isso, dependendo, claro, da posição que o prato sai. Então, como é muito rápido, eu tenho que ter muito treinamento para conseguir ter a tranquilidade e a consciência de eu fazer o tiro da forma como eu preciso. Então, de fazer uma interceptação e não um tiro ao alvo de fato, né. Sim. A 12, eu sou leigo em armas, né? Pode me corrigir se eu estiver falando besteira, mas a 12 você pode ter ela com um monte de chumbinho ali ou com uma bala só. Isso. Vocês atiram com qual lá? Com um monte de chumbinho ou uma bala só? Assim como num tiro de caça de aves pequenas, você usa um cartucho que tem, em várias esferas bem pequenininhas de Uhum, chumbo, da mesma forma no tiro ao prato a gente usa esse mesmo cartucho. Então, um cartucho de 12 por quê? 12 é o diâmetro dele. uhum. Então, aquele cartucho, lá dentro ele pode ter sim uma munição só, então um chumbo só, que aí seria para um tiro de caça de animais maiores, por exemplo, um javali. Então, Uhum. muito usado para javali, eles têm uma unidade só, é Sim. gigante. Ou tem alguns que são 3 esferas, que também são 3 esferas maiores, mas o nosso é um dos menores tamanhos de Não esfera que tem tem. como tu escolher de dizer: "Não, aqui eu vou atirar Pode. com um só". Pode escolher? Pode, só que se tu escolher pra tirar com um cartucho de um chumbo só, a tua dificuldade é muito maior. Muito maior, é Sim. isso que eu ia te pedir. Se quando você tá atirando, ela não espalha muito no ar, ou a própria arma faz o chumbo ir meio junto, assim? Uma pergunta muito interessante, por quê? Porque na arma nós temos na ponta lá do cano, é um tucho metálico, a gente chama de choque. Ele é um tucho rosqueado e ele tem uma regulagem. Uhum, Então imagina como se nós tivéssemos um esguicho d'água, aquela esguicho de jardim, né? uhum, Que você troca o tipo uhum. do leque. Então, ele vai ser mais fechado, outro vai ser um pouco mais aberto e outro bem mais pulverizado. Eu tenho a possibilidade de escolher o tipo do choque, o tipo do tucho ali que eu quiser. Então, quando eu começo a treinar, eu preciso me adequar com a minha arma. Ela tem que estar regulada para mim em questão de distância do braço, a empunhadura, né, ela tem que estar regulada com a altura do meu rosto, né, com a altura do meu olho em relação à mira. E eu preciso, depois disso, também fazer os testes de tiro para saber como essa arma ela vai imprimir o tipo de tiro, para eu saber qual peça eu escolho para poder fazer a competição. Ou qual estratégia eu posso usar, porque eu também posso, mesmo atirando só de um jeito, para alguma determinada competição, trocar, abrir esse leque ou fechar mais esse Uhum. leque.
para eu poder, então, como estratégia, ser mais competitivo ou treinar de uma forma mais difícil ou às vezes mais fácil, sabe? Sim. Você já, participou de várias competições, inclusive ganhou algumas. E sim. Quantas você já participou, já ganhou? Você sabe, assim, o número exato? As competições oficiais, que eu participei, então começando agora de frente para trás, é a última, então eu sou, campeão catarinense de tiro ao prato da categoria A, que é a categoria mais alta hoje do estado, e eu consegui esse título agora no mês passado, Uhum. onde nós tivemos a final em Chapecó. E também fomos campeão por equipe, então além de ganhar com o time, né, eu consegui ficar campeão individual. Também tiveram alguns outros colegas que também conseguiram ficar campeões, também da nossa equipe, mas nas suas categorias. Então foi um ano bem produtivo. Tive a honra de poder atirar com vários atiradores, de um alto calibre, vamos dizer Certo. assim. Então, eu sou atual campeão catarinense 2025. Eu sou também o atual, até então, né, atual campeão dos Jogos Abertos, que é de 2024. Uhum. Os Jogos Abertos de 2025 estão prestes a acontecer. Vai ser agora no final do mês que vem. Sim. Mas até lá, então, eu ainda sou o campeão. Então, eu carrego também esse título dos Jogos Abertos. E eu sou também o atual campeão, também ainda do ano passado, né, 2024, do campeonato regional, que é um campeonato no formato do catarinense, mas só da região oeste. Certo. Então, onde participam 8 cidades hoje, as 8 cidades onde a gente compete só regionalmente, mas baseados na regra do catarinense. Sim. Quem deseja participar, conhecer mais, como que faz daí? Você vai lá, se associa e começa a tirar, ou não é tão simples assim? Não, primeiro, o clube ele é aberto à visitação desde que você, como é uma associação, você tem que chegar junto com um sócio, Uhum. né, para ele poder ser o teu responsável lá dentro, até porque um clube de tiro, a primeira coisa que tu precisa ter é a disciplina e o respeito às regras de segurança. Certo. Então, sempre que você for a um clube, tem que ter alguém responsável por ti, se tu já não tem essa noção e essa condição de ser lá dentro autossuficiente. Uhum. Então, as pessoas que têm interesse e que gostariam de conhecer o nosso clube ou o nosso esporte, o nosso clube está de portas abertas. Mas precisa entrar em contato primeiro, para que a gente possa estar organizando então essa visita e para que essas pessoas então possam estar conhecendo a nossa estrutura, conhecendo o nosso esporte. E talvez até a gente possa estar vendo de uma possibilidade de um dia do que esteja acontecendo um treino, para que as armas estejam lá para a gente poder mostrar como é que funciona. Uhum. Então, como o nosso clube não tem as armas, quem leva as armas são os atiradores, nós só tiramos com as nossas armas. Então, nesse formato, somente em dias de treino, né, é que é possível ver as pessoas atirando lá de verdade. Mas qualquer pessoa que tiver interesse pode entrar em contato conosco, então rede social ou no próprio o Instagram do clube, que é o Clube Gidio Bota, Clube Tiro Xanxerê, e nos chamar, a gente está sempre disposto a trocar essa ideia, dar informações, porque pode parecer burocrático todo esse trâmite, mas você vê que, na verdade, ele é muito simples de fazer, só tem que ter um pouquinho de paciência. Aham. Você falou que vocês levam as armas, eu imagino que vocês têm uma autorização para quando Uhum. tem a competição poder transportar uma arma, porque não é Sim, todo mundo que tem o porte, né. isso aí. Eh, Primeira coisa que para você poder ser atirador, você tem que estar afiliado ao clube, tá? Certo. Primeira coisa. Depois que tu é afiliado ao clube, você encaminha os papéis para você virar CAC, que é a Uhum. sigla de caçador, atirador e colecionador. Quando tu é CAC, você tem a possibilidade, então, de usar uma dessas siglas, né, uma dessas letras, de virar o atirador esportivo. Então, você pode comprar arma e munição para competir. Então, treinamento e competição. Quando tu compra a tua arma e a tua munição, ela acaba vindo para ti depois como se fosse uma carteira de identidade. A gente chama Uhum. de CRAF. Então, depois que você tem o CRAF, você emite uma guia de tráfego para você então poder se deslocar da tua residência onde você tem as tuas armas até os locais onde você vai treinar ou competir. Uhum. Então, é uma guia especial para você levar a tua arma desmuniciada e desmontada até o local onde você vai fazer o teu treinamento ou a tua competição.
Tudo bem organizado, Isso aí, né. isso aí. E o pessoal que participa, imagino que não queira dar uma burladinha, né, o pessoal vai no certo sempre, né. Sempre no Porque é uma certo. coisa bem organizada essa questão da arma. Inclusive até um tempo atrás foi muito debatido esse assunto das armas aí, agora o pessoal deu uma acalmada nisso aí, né. É que É aqui o momento que a gente vive. é sempre assim, né, dá aquele alvoroço de comentário e depois dá uma reduzida, né. Juliano, eu quero presentear aqui, Opa, todo mundo que vem participar com a gente, que tira um pouco do seu tempo, a gente dá uma lembrancinha, né. que legal. Então fica aí uma lembrança aqui da alternativa, do Falando Nisso pra você, né, por ter vindo aqui contar um pouco da tua história, da tua loja, do teu esporte favorito aí. Com certeza a gente teria muito mais assunto pra conversar, mas a alternativa tá sempre de portas abertas pra ti, quando quiser chegar aí, tomar um café com nós e contar mais um trecho aí das coisas que você faz ou participar de mais um campeonato, quiser vir aqui contar a tua experiência, sempre de portas abertas aqui. Que legal, Rodrigo. Fico muito feliz. Obrigado por vocês estarem me dando essa oportunidade, porque, como eu falei lá no comecinho, né, é sempre um prazer a gente poder estar contando aquilo que a gente faz, tanto da parte profissional, né, contar um pouco da história da empresa. Já são 18 anos no mercado, com muita persistência, né, com muita dedicação, e, e contar um pouco também do hobby, né. Sim. Então, nem tudo na vida é só trabalho ou é só hobby. Então, poder contar as duas coisas, e ainda mais os feitos que eu consegui trazer aqui para nossa região, feitos que são relevantes dentro do esporte que eu pratico. Então é uma oportunidade bem legal e fico muito feliz, né, com esse convite. Espero poder voltar aqui outras vezes também para contar, né, que eu consegui mais títulos, Sim. mas que cada vez eu possa, indiferente dos títulos, seguir dentro do esporte, porque o esporte me trouxe muita oportunidade, né, de aprendizado, de disciplina, porque esporte como um todo, ele exige dos mesmos princípios, sendo um futebol, sendo uma arte marcial ou sendo mesmo um tiro esportivo. A base sempre vai ser a disciplina e o respeito. Então, que eu Exatamente. possa continuar, né, nesse mundo, mesmo que não venham mais títulos, mas estou me esforçando bastante para que isso ainda aconteça, que eu possa voltar aqui mais vezes. Muito bem. Juliano Marcial, você pode seguir o Juliano ou a Marcial Computadores lá nas redes sociais também, ficar por dentro de tudo que o pessoal está sempre produzindo e trazendo de novidades por lá. Obrigado, Avelino Braganholo SA, Mercado Marini e a Persona aqui, que disponibiliza os brindes para gente, para os nossos convidados aqui no Falando Nisso. Lembrando, você que está ouvindo só pela alternativa, reforçando que nós temos o canal lá no YouTube, podcast Falando Nisso, com mais de 60 convidados lá já, para você poder maratonar já os nossos episódios. Forte abraço a todos e até quinta-feira que vem, ao meio-dia, aqui na Alternativa, com mais um Falando Nisso. Show de